Expressão Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Eu sou Caio Gomes e você está escutando o Expressão Livre DH, um podcast que fala sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. No episódio de hoje, a deficiência não define as pessoas. Quando falamos em direitos humanos, estamos sempre falando de igualdade, dignidade e respeito. Isso significa reconhecer que todas as pessoas têm o direito de viver plenamente, de sonhar e de ter suas habilidades valorizadas. A deficiência faz parte da experiência de vida de muitas pessoas, mas não é o que as resume ou limita. Quando falamos em pessoas com deficiência, muitas vezes enxergamos a limitação ao invés da pessoa. Mas é fundamental entender que a deficiência não é uma barreira para o sonho, para a criatividade, para a autonomia e principalmente para a dignidade humana. Precisamos romper com um olhar redutor que transforma a deficiência em identidade exclusiva. Porque antes de qualquer coisa, estamos falando de pessoas. Pessoas que trabalham, estudam, criam, amam, produzem cultura e que fazem diferença na sociedade. E nesse contexto, a gente te convida agora a acompanhar a reportagem especial produzida por Isabela Távora aqui no Expressão Livre. Nesta reportagem, você vai ouvir Micaela França, coordenadora clínica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Alba Lopes, uma das fundadoras do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, CERVAC, e Gisele, colaboradora da ONG. Juntas, elas mostram como a deficiência não define pessoas e como a sociedade pode avançar para garantir participação e autonomia das pessoas com deficiência. O protagonismo de pessoas com deficiência, as PCDs, torna-se cada vez mais necessário diante de um Brasil com 7,3% dos cidadãos possuindo alguma, segundo dados do censo de 2022 do IBGE. Espaços mais inclusivos são essenciais para dar visibilidade e autonomia a essa população. No Recife, há organizações não governamentais que promovem desde o suporte clínico até atividades culturais e esportivas a PCD. Uma delas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, localizada em Casa Amarela, atende crianças e adolescentes com deficiência intelectual múltipla e transtorno do espectro autista. A coordenadora clínica Micaela França explica um pouco de como funcionam os serviços da instituição. No setor de saúde, a gente tem uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, bem como um serviço social que faz parte, dessa integralidade do serviço. E na assistência social que a gente tem os oficineiros que desenvolvem oficinas tanto com as famílias como com os usuários do serviço. Outro ponto fundamental, contemplado pela organização, é a integração das famílias dos usuários, que recebem orientação e apoio psicológico, além do acesso a oficinas multidisciplinares. Micaela conta um pouco sobre o suporte oferecido. O nosso processo, o nosso cuidado é para a família. Obviamente que esse usuário que chega aqui com determinadas necessidades a serem superadas e cuidadas de maneira adaptativa, a gente oferta esse serviço, mas a gente entende que ele também é produto do meio e que a família precisa atuar juntamente, Então, seja os profissionais de saúde, seja a família e o usuário, A gente vai nessa tríade de cuidado para tentar, de maneira mais integral possível, ofertar esse serviço de qualidade. Outra iniciativa da sociedade civil é o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, CERVAC, localizado no Morro da Conceição. A organização atende crianças e adolescentes com deficiência e pacientes adultos que sofreram AVC. Oferece oficinas multidisciplinares, apoio clínico, terapias em grupo e suporte às famílias dos usuários. Surgiu em 1988, após um levantamento sobre a população com deficiência na comunidade. Além disso, a reabilitação acelerada de Gisele Lopes, com síndrome de Down e prima da fonoaudióloga Alba Lopes, que também é uma das fundadoras, chamou atenção na época. Isso acabou impulsionando a criação da instituição. Alba compartilha sobre a história. Eu trabalhava por dia em casa nessa época. Aí foi quando o Conselho de Moradores, a equipe de saúde médica, começou a encaminhar crianças com deficiência da comunidade para me procurar, para que eu pudesse dar uma orientação. Se eu conseguir com Gisele, então eu iria conseguir com os filhos delas, E a gente sempre foi ligado à comunidade, a gente era um grupo de amigos
que queria mudar o mundo, né? Nessa época, todo mundo era mudar o mundo. E aí a gente sentando num dos encontros da gente, festivos, eu, Marcos e Mauricéia, a gente trouxe esse assunto, né? Tão bom que a gente fizesse um centro de reabilitação, ou então, não era nem criar um centro, mas o que é que a gente podia fazer por essas pessoas com deficiência da comunidade. Gisele trabalha como recepcionista do Servac há mais de 10 anos e partilha de sua experiência como pessoa com deficiência reabilitada. Para mim, melhorou bem muito. No começo, nem começou nem, assim, nem andar direito. Mas agora eu consegui andar com 1 ano de idade. Com muita correria, eu já habilitei, já andei. Se você se interessou e quer saber mais informações, acesse Servac PD e APAI Recife no Instagram. O apoio a organizações como essas proporciona qualidade de vida aos seus usuários e reforça a importância de que as pessoas com deficiência tenham autonomia e representatividade, participando ativamente da construção de uma sociedade mais inclusiva. Isabela Távora para o Expressão Livre. Esse mergulho que a reportagem nos trouxe é muito importante para refletir sobre como a sociedade olha para a pessoa com deficiência. Quando Micaela França, coordenadora clínica da APAI, destaca o trabalho desenvolvido pela instituição, ela nos lembra que a inclusão não é um favor, mas um direito humano fundamental. Alba Lopes, fundadora do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, resgata a história da criação da organização não governamental e mostra que é muito importante a luta pelo espaço de acolhimento e respeito, nascendo da própria comunidade. E a fala de Gisele, do Servac, traz uma perspectiva pessoal e muito potente. Sua experiência de vida reforça que a deficiência não é um obstáculo para ter sonhos, realizações e contribuições para a sociedade. O que essas vozes nos mostram é que a verdadeira barreira não está na deficiência, mas nas estruturas sociais que precisam ser mais acessíveis e inclusivas. Bom, mas agora vamos aprofundar ainda mais esse tema. Vamos acompanhar a entrevista de hoje com a repórter Janiela Azevedo. Ela conversou com Paulo Fernando, presidente da Associação Pernambucana de Cegos e Deficiente Visual. E agora eu vou conversar com Paulo Fernando, que tem deficiência visual com cegueira total e que está como presidente desde 2023 da Associação Pernambucana de Cegos, APEC. A instituição existe há 42 anos e vamos conversar sobre os desafios da empregabilidade que as pessoas cegas enfrentam. Seja bem-vindo, Paulo, à Expressão Livre. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação aqui estar com vocês para a gente aqui debater sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Em nome de todos que fazem a Associação Pernambucana de Cegos, nossos agradecimentos e dizer que é uma satisfação participar aqui junto com vocês. Seu Paulo, como o senhor avalia o cenário de empregabilidade para pessoas cegas e com deficiência no Brasil? E quais os principais desafios que ainda precisam ser superados? De acordo com a Lei 8.213 de 91, artigo 93, que assegura reservas no mercado de trabalho, nas empresas, para as pessoas reabilitadas do INSS e também pessoas com deficiência. De 2% a 5%, as empresas que têm acima de 100 funcionários precisam contratar esse público, ou reabilitados do INSS ou pessoas com deficiência. E de 91 até a presente data, a gente ainda percebe o quanto nós, pessoas cegas, temos a dificuldade ainda para estarmos inseridos no mercado de trabalho. E eu vou muito pela barreira atitudinal, né? Quem emprega, quem faz o recrutamento ainda vê a pessoa cega numa condição ainda de não ter, talvez, a habilidade, o potencial para assumir determinadas funções dentro da empresa. Então, a gente ainda hoje, dentro desse espaço do mercado de trabalho, a gente ainda encontra algumas barreiras para estarmos inseridos, principalmente essa barreira atitudinal. O tema do Expressão Livre de hoje é A deficiência não nos define. Quais os preconceitos mais comuns que ainda afastam pessoas cegas do mercado de trabalho e como o senhor acha que podemos transformar a mentalidade das pessoas? Veja, eu acho que eu ainda insisto nessa questão da barreira atitudinal, porque a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é de 6 de julho, né, de 2015,
que é uma lei que no artigo 3º fala da questão da acessibilidade, inclusive a acessibilidade, romper com as barreiras atitudinais, é muito dessa questão ainda do preconceito, né, de como as pessoas vê nós, pessoas com deficiência visual, seja a pessoa cega, seja com baixa visão, ainda no processo de exclusão, ainda no processo do coitadinho, de que não consegue, que não tem possibilidades. E eu acho que mudar a cultura, né, de um povo é um processo longo. Se a gente pegar historicamente, nós, pessoas com deficiência, na antiguidade, não tínhamos direito nem à vida, né, a viver, éramos eliminados da sociedade. Depois nós passamos um processo de segregação, de proteção, cria as instituições para cuidar das pessoas com deficiência. E a partir da década de 80, então, inicia-se o processo de inclusão, né? Na verdade, nem de inclusão, eu acho que o processo de integração. E todo debate que a gente faz internamente, dentro do segmento das pessoas com deficiência, a gente percebeu que nem sempre você integra, obviamente que você não inclui, porque a gente passou um processo, por exemplo, da educação, né? Que nós éramos integrados, mas não éramos incluídos. Por quê? Porque eram instituições que promoviam a educação para as pessoas com deficiência visual, mas fora da escola. Nós não éramos inseridos no contexto escolar. Não tínhamos essa convivência com os demais alunos, demais estudantes, profissionais da escola. E nesse debate, ao longo dos anos, a gente percebe que o processo tem que ser de inclusão. E hoje a gente ainda tem dificuldades porque ainda há muitas barreiras, muitas limitações postas, ainda há essa dificuldade para essa inclusão dentro do mercado de trabalho, no processo educacional. E eu percebo que isso vai muito do debate, da sensibilização, da gente fazer um diálogo. Obviamente que a coisa não está do mesmo jeito como da antiguidade, já melhorou muito, já avançamos muito, mas ainda há muito para a gente avançar. E eu acho que esse processo educacional, de campanhas, de conversa, de debates, é muito um processo que a gente consegue mudar a mentalidade das pessoas. Existem bancos de dados, plataformas ou iniciativas específicas que auxiliem empresas e pessoas cegas na busca por oportunidade de emprego? Se existe, quais o senhor destacaria com mais eficiência? A gestão municipal, as gestões municipais, estaduais e a própria gestão federal tem se preocupado muito com isso, principalmente na questão hoje da tecnologia, né? Essa tecnologia que nos aproxima, também aproxima na questão do mercado de trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo, a Prefeitura do Recife tem aí o Go Recife, que através do aplicativo Conecta Recife, nós, pessoas com deficiência, conseguimos acessar as vagas, né, disponíveis tanto para curso de qualificação profissional, quanto também para a inserção no mercado de trabalho, as empresas colocando lá as vagas disponíveis para as pessoas com deficiência. Hoje a gente recebe também uma mensagem do Conecta Recife no celular, dando algumas informações relevantes. Então, é todo um caminho para aproximar as empresas e as vagas em relação às pessoas com deficiência. Isso tem avançado muito. O próprio Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também tem feito ações importantes, tanto na questão da captação de dados, onde é que estão essas pessoas e por que estão fora dessas vagas que são disponibilizadas, qual é a dificuldade, se é um benefício de prestação continuada, o BPC, se é a falta de qualificação profissional, se é a ausência de uma escolaridade suficiente para ocupar aquela vaga. Então, esse trabalho conjunto de quem fiscaliza, de quem promove, de quem qualifica, isso tem sido muito importante para nós, pessoas com deficiência, porque a gente consegue se aproximar desses órgãos, essas instituições, e a gente consegue juntos trilhar um caminho que possibilite a nossa inserção no mercado de trabalho. O senhor, seu Paulo, poderia me explicar, assim, o que o senhor acha que falta mais, onde é que está faltando essas iniciativas e como essas iniciativas podem atuar
Sim, claro que falta, né? Veja, eu acho que um mecanismo importante hoje é a gente estar inserido, por exemplo, nessas empresas como aprendiz. Para nós, pessoas com deficiência, a legislação nos assegura que, independente da idade, nós podemos estar nessas empresas como aprendiz. E uma coisa importante que a própria Lei Brasileira de Inclusão nos assegura, no artigo 94, que é a questão do auxílio inclusão. A pessoa recebe um benefício de prestação continuada, que é o BPC, e vai para uma empresa, né, e pode ser contratada pela empresa recebendo o salário da empresa mais 50% do BPC no período de 24 meses. Então, essa experiência para a empresa e para esse beneficiário do BPC com deficiência, e especificamente a deficiência visual, seja um caminho, inclusive, para a gente mostrar para essa empresa o quanto a gente tem de potencial e possibilidades para a gente estar executando determinadas funções. O que eu percebo é o que falta para a gente é essa oportunidade. É a empresa nos dar essa oportunidade para a gente provar, inclusive, que temos sim esse potencial e podemos ocupar determinadas vagas nas empresas. A barreira está em não ser dada para nós esta oportunidade. Porque abrindo essa porta, abrindo essa chance, dando essa chance para a gente, com certeza a gente vai provar que temos sim um potencial e ocupar essas vagas. E até mesmo, eu tenho ouvido muito depoimento dos amigos, até para conseguir uma vaga de aprendiz já é uma luta, por conta da deficiência. Então, veja, a gente nem consegue estar inserido na empresa como aprendiz e ocupar uma vaga definitiva, né? Ainda que na questão da carteira assinada, aí ainda é pior. Então, existem os mecanismos, a gente tem se aproximado mais da gestão, de quem fiscaliza, de quem qualifica, mas eu acho que esse trabalho dentro das empresas precisa ser mais intensificado e até as empresas realmente nos chamar para a oportunidade e a gente ver o quanto a gente ainda tem pessoas capazes com deficiência visual, cegueira ou baixa visão para ocupar determinadas vagas. O senhor consegue compartilhar com os ouvintes algum exemplo de empresas ou projetos que conseguiu promover a inclusão efetiva das pessoas cegas? E o que podemos aprender com essas experiências? A Associação Pernambucana de Cegos, eu estou presidente da associação, e há décadas vem fazendo um trabalho importante nessa questão da inclusão no mercado de trabalho. Por exemplo, hoje a gente tem contratos com o governo de Pernambuco, prestando serviço em alguns órgãos do governo do estado com pessoas com deficiência visual. E a prova é tanta de que tem dado certo todo esse processo nosso, que a gente qualifica as pessoas com deficiência visual, insere nesses contratos e o resultado tem sido excelente. Tanto é que a cada ano a gente renova esses contratos, outros contratos vão surgindo para a associação pela responsabilidade nessa prestação do serviço e a qualidade dos serviços que são oferecidos e são executados pelas pessoas com deficiência visual. Então, o nosso trabalho hoje de inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência visual, a APEC, para mim, hoje é essa referência. Seu Paulo, quais os caminhos precisamos fortalecer enquanto sociedade civil, governo, setor privado, para garantir que a empregabilidade das pessoas cegas seja uma realidade concreta e não apenas um discurso bonitinho nas mídias? Eu acredito muito na participação social. A gente que é a APEC hoje, que se propõe desde 1983, 5 de fevereiro de 83, quando foi criada, que é a reivindicação, né, por direitos e inclusão das pessoas com deficiência visual. E todas essas décadas, são 42 anos de existência da APEC, tem feito um trabalho excelente em relação à sua participação mesmo nos espaços de controle social, como os conselhos, conferências, fóruns de debates, audiências públicas, pautando o poder legislativo, o executivo e o próprio judiciário, o Ministério Público, para que nós possamos ter na prática a efetivação das leis que asseguram a nossa inclusão
principalmente no mercado de trabalho, que é aqui o nosso tema. Tanto é que eu já falei anteriormente aqui que esse processo de mudança muito ocorreu por nossas reivindicações mesmo, a nossa participação, marcando o território, participando de debate, mostrando qual é a dificuldade, mas também mostrando qual é a solução, propondo políticas públicas, ações afirmativas que assegurem realmente a nossa plena participação na sociedade e, por que não, inseridos também no mercado de trabalho. Que isso dá autonomia, isso muda a questão da própria postura dessa pessoa com deficiência, questão emocional, cognitiva. Então, o mercado de trabalho ajuda também nesse processo de inclusão. Então, a gente muito defende o fortalecimento desses fóruns, desse debate e, com certeza, essa mobilização que a gente precisa continuar fazendo, realizando e tendo essas pessoas nesse debate, porque nós temos um lema desde a década de 90 que nada sobre nós sem nós. Não dá para discutir a inserção da pessoa com deficiência no trabalho sem ouvir essas pessoas, suas necessidades e o que é que ela propõe para melhorar esse acesso. Seu Paulo, muito obrigada pela essa oportunidade de lhe conhecer, de poder lhe entrevistar, para trazer mais conhecimento, informação para todos os ouvintes, né? Não só do Expressão Livre, mas aonde esse podcast chegar, as pessoas escutarem, vai conseguir compreender tudo que a gente conversou aqui. E gostaria de saber se o senhor queria deixar mais alguma mensagem, mais alguma troca, porque estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nós que fazemos a Associação Pernambucana de Cegos é que agradecemos, né, a oportunidade a todos que fazem o Expressão Livre DH por esta oportunidade de trazer ao debate esse processo mesmo de inclusão da pessoa com deficiência, especificamente no mercado de trabalho, e colocar a Associação Pernambucana de Cegos à discussão de você, de toda a população. Sigam a associação nas nossas redes sociais e nos procure no telefone 81, que é o nosso DDD, 3227-3000. Ou também pelo @APECPE. Você vai encontrar informações importantes, né? Você pode também acessar o site da Associação Pernambucana de Cegos, que vai nos encontrar lá com bastantes informações. Nosso muito obrigado. A entrevista com Paulo Fernando traz uma reflexão muito importante sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas cegas. Quando ele destaca que, mesmo existindo leis e políticas de inclusão, ainda há muitas barreiras de mercado de trabalho, fica evidente que a dificuldade não está na capacidade, mas nos preconceitos que persistem. Paulo fala que muitas vezes a sociedade parte do pressuposto de que uma pessoa com deficiência não consegue ocupar um cargo, quando na verdade o que falta são espaços mais acessíveis e uma visão verdadeiramente inclusiva. Isso é sim um processo de exclusão. Ele lembra que mudar uma cultura demanda tempo, mas que essa mudança é urgente. Ao mesmo tempo, ele aponta como o mercado de trabalho pode ser um espaço de transformação, um lugar que fortalece a postura, o emocional e até o desenvolvimento da pessoa com deficiência. A mensagem de Paulo é simples: precisamos avançar mais, diminuir os preconceitos e fortalecer esse debate. A inclusão no trabalho não é apenas uma questão de oportunidade, mas um direito humano que garante autonomia, dignidade e participação plena na sociedade. Agora vem aí o quadro Dialogando, com Patrícia Paixão. Ela é jornalista, doutora em comunicação e pesquisadora. Vamos conferir? Dialogando. Como militante pelo direito humano à comunicação, eu posso falar desse meu lugar de militante e desse lugar de comunicação, que nosso papel nesse lugar da comunicação é lutar para que todas as pessoas tenham acesso aonde elas querem chegar, tenham acesso a direitos, tenham acesso a desenvolver suas potencialidades, tenham acesso a políticas públicas, porque nós entendemos que o direito humano à comunicação abre a porta para outros direitos humanos, porque ao se expressar, cada um vai buscar as suas necessidades, seus direitos, buscar o seu lugar de fala e não ser representado, mas falar por si só,
por seu grupo, pela sua representatividade. Então, pelo direito humano à comunicação, todas as pessoas devem ter direito a ocupar a esfera pública com igualdade, com isonomia, para que cada grupo represente as suas necessidades, os seus direitos. Então, como o direito humano à comunicação é como um leque que abre espaço para outros direitos serem manifestados, a gente acredita que a pessoa com deficiência ela deve ter acesso a todos esses lugares, inclusive a mídia alternativa, a mídia tradicional, ter espaço para falar, para reproduzir seus desejos, suas necessidades e também ocupar os espaços que todo mundo ocupa. Então, é desse lugar que eu acredito que vamos sempre acabar com qualquer tipo de capacitismo, de preconceito, de desigualdade. Eu acho que a proposta é incluir, sempre incluir. Importante frisar que Patrícia fala sobre o papel da comunicação como uma ferramenta essencial para que todas as pessoas possam chegar onde desejam. Ela destaca que ter acesso à comunicação significa também ter acesso a direitos, poder desenvolver potencialidades e se conectar com políticas públicas. Muito significativo ela ressaltar que o direito humano à comunicação abre portas para outros direitos, porque ao se expressar, cada pessoa busca igualdade e reconhecimento. A comunicação se torna, portanto, um leque que amplia acessos e oportunidades. A pessoa com deficiência deve ter acesso a todos os espaços e ocupá-los. Em um mundo onde barreiras e exclusão ainda existem, Patrícia lembra que a comunicação é um ato de afirmação de direitos e um caminho para a transformação social. Na sequência, vem aí o quadro Democracia Viva. Juliano Domingues é jornalista, cientista político e o coordenador da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação da Unicap. Juliano apresenta para a gente a força da luta das pessoas com deficiência no contexto da democracia. Ele mostra como a resistência e a voz desses corpos têm o poder de traduzir direitos, desafios e conquistas de forma profunda e acessível. Vamos ouvir? Democracia Viva. A luta por direitos para pessoas com deficiência representa um capítulo importantíssimo da história da democracia, sobretudo no Brasil. Quando a gente pensa em democracia, é preciso pensar em alguns pilares básicos, alguns princípios norteadores, não somente da ideia, do ponto de vista conceitual da democracia, mas principalmente da efetivação de determinados direitos. E esses princípios passam pela ideia de inclusão, diversidade e pluralidade. É muito comum as pessoas tentarem resumir o conceito de democracia à vontade da maioria. E esse é um equívoco, porque se democracia fosse simplesmente a vontade da maioria, ela seria a tirania da maioria. Daí então o debate sobre os direitos das minorias, ou seja, daqueles grupos sociais que do ponto de vista quantitativo não representam a maioria e seriam, digamos, invisibilizados totalmente se vigorasse somente o direito da maioria ou a vontade da maioria. E aí, nesse sentido, o Estado, como garantidor dos direitos de determinados grupos minoritários, desempenha um papel fundamental. A luta por direitos, pela previsão de determinados direitos, pela efetivação desses direitos, incluindo aí as pessoas com deficiência, faz parte dos princípios básicos da democracia, de tal modo que deficiência não define as pessoas nas suas habilidades, nos seus potenciais. E isso só é possível através da efetivação de políticas públicas, da previsão de direitos e da efetivação desses direitos, através do Estado em ação, através de políticas públicas que, de fato, garantam a dignidade para todas, todos e todes, incluindo aí as pessoas com deficiência. E depois dessa fala tão fundamental de Juliano Domingues, fica evidente que a democracia vai muito além do voto. Ela se constrói também na garantia de direitos para quem foi historicamente invisibilizado. Juliano destaca o papel estratégico do Estado como garantidor de direitos, especialmente para grupos que enfrentam barreiras sistêmicas, como as pessoas com deficiência. A deficiência não define o potencial de ninguém.
O que limita é a ausência de direitos, de acesso, de políticas públicas que promovam a dignidade e a igualdade. A luta por direitos é a expressão mais forte do que entendemos por democracia viva. Uma democracia em movimento, que inclui, que ouve, que age. E essa ação precisa vir do Estado, através de políticas públicas efetivas que tirem os direitos do papel e os transformem em realidade para todos. E agora, vamos falar sobre a mídia? A gente sabe que hoje a mídia tem um papel crucial na democratização do conhecimento. E além disso, é uma ferramenta poderosa de aprendizado. E para a gente conversar um pouco sobre isso, chegou a hora do nosso quadro Beabá da Mídia. Nesse quadro, a gente vai explorar como as mídias atuam no tema de hoje e o impacto disso na sociedade. O Expressão Livre recebe agora Andréa Trigueiro. Ela é jornalista, educomunicadora, especialista em direitos humanos e professora de jornalismo da Unicap. Beabá da Mídia. Oi, Andréa, obrigado por aceitar o nosso convite. E seja bem-vinda ao Expressão Livre. Olá, Caio. Eu que agradeço o convite por estarmos aqui conversando sobre esse assunto, não é? Contigo, principalmente. E já quero te agradecer, te parabenizar por estar apresentando o programa, fazendo essa estreia em alto nível. Como você avalia a forma como as pessoas com deficiência costumam ser retratadas nos meios de comunicação? Olha, Caio, eu te diria que dois aspectos importantes nessa cobertura ou nessa retratação. Uma é um apagamento, né? Uma invisibilização das pessoas com deficiência na mídia. A gente não vê essas pessoas com frequência nas novelas, nas séries. A gente não vê essas pessoas no jornalismo apresentando, sendo repórteres, nem as pautas, né, desses grupos. Diria até que tivemos alguns avanços pequenos, pontuais, mas muito, muito pouco diante do que é necessário. O segundo aspecto é que quando essa aparição, né, ela acontece, ela nem sempre ela é qualitativa. Então ainda é uma abordagem capacitista, muito voltada para as dores, os desafios, muito voltada para as problemáticas que, obviamente, não devem ser esquecidas, mas, como o próprio nome desse programa define, não é? A deficiência não define as pessoas e a gente precisa ampliar esse olhar para entender toda a vida, todo o contexto, todo o dia a dia, todas as questões, né, que são parte do interesse desse público. Então, ela é muitas vezes escassa e quando ela aparece, ela ainda precisa de uma qualificação, de um letramento. De qual maneira a forma como a mídia trata o tema influencia a percepção da sociedade sobre as pessoas com deficiência? Influencia de várias formas, né? Negativamente. Porque se você observar que há um apagamento, desse apagamento as pessoas não se aproximam, né, das pessoas com deficiência, elas não sabem lidar, é uma inabilidade porque não lidam, né, com essas temáticas, esse público. Você vai ter também um distanciamento gigante, né, do que realmente deveria ser a inclusão, né, por conta dessa forma que a mídia trata, e, ao mesmo tempo, você vai ter preconceitos, né, você vai ter concepções sem a vivência. A mídia também acaba estigmatizando, né, pessoas com deficiência como se elas fossem incapazes para a vida em sociedade. Então há uma série de violências simbólicas por parte da sociedade contra as pessoas com deficiência quando a mídia trata dessa maneira, ou apagando ou estigmatizando. E aí, no dia a dia das pessoas com deficiência, você imagina a quantidade de violências, violações, seja no discurso, seja no desprezo, seja em, digamos, uma estrutura que possa
dar suporte para as pessoas com deficiência. Então, quando a mídia trata dessa maneira, o impacto disso é gigante, porque quando a gente não fala de algo na mídia, é como se aquilo nem existisse. Então, para as pessoas surdas é uma inabilidade para dialogar com elas, para as pessoas cadeirantes é uma inabilidade para pensar formas confortáveis, né, de estar com aquela pessoa, entendendo suas limitações por conta de barreiras arquitetônicas e etc. O papel da mídia deveria ser o de educar, mas o que ocorre hoje é uma deseducação, infelizmente. Como a presença de pessoas com deficiência na produção e criação de conteúdos pode transformar a forma como elas são representadas? Excelente pergunta, Caio. Olha, a gente deveria, né, estar com uma diversidade e uma pluralidade presentes na produção de conteúdos por parte de pessoas com deficiência, como também de outros grupos sociais, mas focando no grupo das pessoas com deficiência, a gente precisa de pessoas com deficiência na redação. Por exemplo, para não escrever no rádio algo como veja isso, né? Se é uma mídia sonora, se eu tenho pessoas cegas, elas não vão poder ver. Ou quando eu convido para trabalhar comigo alguém que é cadeirante, mas a estrutura física da empresa é com escadas, é com portas de banheiros estreitas, não adequadas, não há acessibilidade. Então, quando as pessoas com deficiência estão nas redações produzindo conteúdos e etc., isso traz um olhar, né, que uma pessoa que não tem aquela deficiência talvez não teria. Então, a gente precisa que as pessoas com deficiência estejam apresentando rádio, programas de rádio, como você, Caio. Precisamos que pessoas cegas façam rádio também, porque a mídia sonora é excelente para as pessoas que não enxergam. Precisamos que as pessoas com deficiência auditiva, seja parcial, sejam surdas, também tenham adaptações para que a gente possa incluir essas pessoas nos espaços. Quando a gente não tem essas pessoas, a gente vai continuar usando linguagem capacitista, como João sem braço, crioulo doido, não é? A gente usa muitas expressões que são capacitistas, que reforçam estigmas, e mais que isso, a gente publica porque a gente nem tem letramento para isso, e muito menos representação das pessoas com deficiência nas redações, né? Então, eu acho que a gente precisa formar jornalistas, radialistas, cineastas, para que tenhamos essa diversidade e essa pluralidade, entendendo que as políticas públicas nem sempre, educacionais, nem sempre alcançam essas pessoas, entendendo que é muito complicado sair de casa, chegar na universidade, alguns vão de carro, ainda assim é mais complicado, mas tem gente que vai de ônibus, tem gente que usa outras formas, isso tudo prejudica, né, em muito a vida dessas pessoas, deixa ela pesada e, ao mesmo tempo, é uma grave violação de direitos. A gente não deveria compactuar com isso e, mais do que isso, a gente deveria fortalecer as pessoas com deficiência para que elas acreditem em si, estejam nos espaços, ocupem esses espaços, entendam como esse mundo funciona do ponto de vista de direitos, para que a gente possa reivindicá-los, para que a gente possa ter ânimo, coragem, disposição para essa disputa, porque não deixa de ser. Quais os principais desafios que as mídias ainda precisam superar para representar a deficiência de forma digna e sem estigmas? Olha, eu acho que o principal desafio que as mídias têm é justamente incluir as pessoas com deficiência na produção de conteúdos, que podem ser reportagem, pode ser produção, pode ser redação, pode ser muita coisa. Então, incluir, eu acho que é o primeiro desafio, porque não é só colocar alguém lá dentro, é criar as condições para que essas pessoas possam
está em pé de igualdade, junto com os demais. Mas também, enquanto isso não ocorre, digamos, porque envolve instâncias de gestão, nós, jornalistas, radialistas, comunicadores, produtores de conteúdo, nós temos o dever de buscar nos informar sobre esses grupos, né? Teoricamente, no jornalismo, você tem como premissa pesquisar, apurar, entender sobre os temas antes de propriamente criar, né? Redigir, produzir e tal. Então, essas pessoas que estão nesses espaços, elas deveriam buscar, por si só, entender quais são os direitos, quais são os desafios das pessoas com deficiência, buscar dados, números, por exemplo, quantos estão no mercado de trabalho? De um total de quantos? Você vai ver que é uma parcela ínfima. Nós temos ações afirmativas como cotas, né, para as pessoas com deficiência. Isso é um ganho, sem dúvida. Lembrando que a ação afirmativa, ela afirma direitos historicamente negados. Então, como as pessoas com deficiência historicamente têm seus direitos negados em várias instâncias, a gente também precisa que essas pessoas não tenham negado o seu direito de estarem ocupando os espaços de produção, né, de informação, de narrativas, etc. Então, acho que é incluir nas redações, mas ao mesmo tempo investir em um letramento, como uma alfabetização mesmo. O que significa de fato a sigla PCD? Engloba que grupos? Quando eu digo pessoa deficiente, eu estou falando correto ou a expressão mais adequada é pessoa com deficiência? Então, são várias coisas que nós, que estamos em espaços midiáticos, podemos fazer de forma autodidata. Tem muita coisa disponível, livros, perfis de internet, de rede social, artigos científicos, etc., onde a gente possa buscar entendimento para que a gente não replique esse quadro de violação e de violência que a gente assiste. Professora, foi um papo muito interessante e obrigado por participar do debate de Expressão Livre de hoje. Caio, foi um debate interessantíssimo. Mais uma vez, obrigada. Parabéns a vocês por trazerem esse tema e da forma como vocês estão trazendo. Muito importante ter você como apresentador desse programa, desse tema, desse episódio, mas não só dele. Nós queremos que você esteja em vários outros temas, né, que também são importantes, e dizer que esse quadro, né, da educação mediática, ele tem justamente essa função de analisar como a mídia fala e de propor reflexões e sugestões para que essa mídia se aprimore e se aproxime, né, do seu papel social e tenha aí como parte da democracia um espaço de debates, de ideias e de informações de interesse público. Muito obrigada. A cultura cabe em qualquer assunto, e quando falamos em deficiência, não é diferente, porque é chegada a hora da nossa coluna Culturalidades aqui no Expressão Livre. Hoje, a gente reflete sobre como a deficiência não define as pessoas, nem limita seus potenciais, e a cultura tá aí para mostrar isso, com vozes, histórias e expressões que inspiram. Você confere agora as indicações de cultura dentro do tema de hoje, com Marcelo Dantas, escritor, historiador e jornalista. Culturalidades. Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos de filme internacional e música brasileira nas dicas. Anota aí para não perder. A Teoria de Tudo, filme de 2014, dirigido por James Mesh e com Ed Redmayne e Felicity Jones como protagonistas, conta a história do físico inglês Stephen Hawking, autor de livros como Uma Breve História do Tempo e O Universo numa Caixa de Nós. E tem como uma das maiores contribuições para a ciência o Teorema da Singularidade. O filme trabalha muito a relação amorosa do cientista com sua esposa, Jane White, e como ambos lidaram ao longo do tempo com a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, doença degenerativa que foi paralisando os movimentos de Stephen Hawking.
É um filme muito bonito, que trata com sensibilidade as barreiras que vão se avizinhando na vida do casal, como ambos vão as contornando, tanto para melhor desfrutar da vida em família, mas também para que o físico inglês continuasse a atuação brilhante no mundo científico. Vale dizer que o próprio Stephen gostou da cinebiografia. A negação de uma parte da humanidade é sacrifício exercida desde antes do milagre do solstício. Logo nas primeiras palavras, Billy Saga, rapper cadeirante, já denuncia a exclusão promovida pelo capacitismo. E a música Corpo Intruso não para por aí. Ele pede uma inclusão real, para além do discurso, para além da ladainha, para além de uma piedade estéril, como ele mesmo diz. Também denuncia as barreiras físicas e sugere intervenção artística para chamar atenção. Quando ele canta "A calçada se tornou um muro, então postei na rede. Acionei os grafiteiros, pois sem rampa ela é parede." Bom, melhor do que eu narrar o rap é você conferir. Então vou repetir aqui para não esquecer. Corpo Intruso, de Billy Saga. Espero que tenham gostado das sugestões. Viva a música, viva o cinema, a arte salva. E com essa participação, fica evidente que a seleção de obras indicadas por Marcelo traz um olhar poderoso sobre a realidade das pessoas com deficiência. Ele destacou como essas obras colocam pessoas com deficiência como protagonistas de narrativas incríveis e inspiradoras, desafiando estereótipos e reafirmando que a deficiência não define o potencial humano. Marcelo lembrou que essas histórias, ao tocarem temas de superação e inclusão, nos convidam a refletir sobre como a sociedade pode ser mais justa e acessível para todos, independente das suas limitações. Muito obrigado pelas indicações, Marcelo. E é com essas obras fantásticas que chegamos ao fim do Expressão Livre DH de hoje. Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, realização do projeto de extensão Edu com DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. O episódio de hoje teve a apresentação de Caio Gomes, reportagem Isabela Távora, entrevista de Janiele Azevedo, produção de Daila Santana e trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho. Coordenação de jornalismo da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, é @ExpressãoLivreDH. Depois de ouvir esse programa, corre para ouvir os outros episódios. No Spotify é só buscar por Expressão Livre DH. Obrigado pela atenção, a gente se encontra no próximo Expressão Livre. Até a próxima!